Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo o Espírito de Cristo nos direciona, segundo a confiança daqueles que depositam nele, porque jamais serão decepcionados. A Bíblia diz: nunca viu o justo mendigar o pão. Estamos sempre compartilhando o pão da vida que veio do alto, que passou pela morte, morte e cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e disse: não me detenhas, porque é necessário que eu vá para o Pai e vos envie outro advogado, o Consolador, o Espírito com a ascensão de Cristo, do qual nós anunciamos não meramente palavras, mas destituídos de sabedoria, mas palavras acompanhadas da sua força e do seu grande poder. O grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18, do qual suscitarei no meio de vós, aquele que nos ensina tudo o que há vez de falar e anunciamos aquilo que ele está a fazer no meio de nós. E em mais um dia, em mais uma semana, ele está derrubando toda vã filosofia, vã doutrina, toda doutrina meramente humana que nada acrescenta e distancia o povo de Deus, porque temos de anunciar o Evangelho. O Evangelho é que gera os irmãos, os filhos na fé, as pedras vivas, a unidade da fé, da qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho é que é gerador dos filhos, os irmãos, aqueles que fazem a vontade do Pai, do qual é a família de Jesus, do qual ele disse: este é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, será a mãe celestial. E assim nós depositamos a nossa confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. A palavra do nosso Senhor nos diz no Salmos 125: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, porque almejamos a eternidade. Aquilo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou, a Jerusalém jubilosa, celestial, dos milhares e milhares de anjos, do qual os próprios patriarcas, Deus faz questão de que dizem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque eles creram. Isso lhe foi imputado como justiça. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. A sua verdade é uma rocha, é um escudo, é um broquel para aqueles que depositam a confiança nele. Mas para muitos seria uma pedra de tropeço, uma pedra onde os construtores rejeitaram, como pedra de esquina. Mas nós somos daqueles que anunciamos a rocha, anunciamos o nosso alicerce verdadeiro e seguro, a torre de vigia, a torre alta, do qual a sua força do nosso braço, a sua mão direita poderosa, e assim nós permanecemos, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos às iniquidades. Permanecemos sempre segundo a justiça, dele é a ira e a vingança, porque a ira humana não produz a justiça divina, mas quando perdoamos os nossos inimigos, quando oramos pelos nossos adversários, ele é aquele que usa da sua justiça e as suas próprias más atitudes recaem sobre as suas muleiras. Faze-me bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor como com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Temos que sempre orar, para que somos apaziguadores
Temos que orar para que eles venham se arrepender das suas maldades, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade. É certo que o nosso Senhor diz que aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, aonde aqueles que através do exercício constante da fé têm o discernimento, discernem entre o bem e o mal e examinam os espíritos, sabe, entre aqueles que servem o justo, o tissadico, e os que servem o rachão, o maldoso. E cabe a nós orar, porque Jesus disse que vencerá os falsos profetas, o anticristo, sem intervenção humana, porque ele tem uma espada à sua boca e pelo sopro da sua boca ele os vencerá. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça opera em nós, permanecemos anunciando a sua verdade, que é viva e eficaz, que é o Evangelho, onde ele disse: ide e anunciai o Evangelho a todos os povos, a toda criatura, onde também ele nos ensina que muitos perecem por falta de conhecimento, porque são negligentes no ensino. Mas ele é aquele que através do anjo do concerto nos aparta, ele é aquele que nos aparta de toda injustiça, porque ele diz que ele é aquele que cuida das ovelhas que não têm pastor. Ele pessoalmente nos aparta de toda injustiça, das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. E assim nós permanecemos. E o anjo do concerto é aquele que vai aplanando os caminhos para a sua vinda, vai entulhando os vales, derrubando os montes, entulhando os vales, vai derrubando toda vã filosofia, toda doutrina meramente humana. Ele é aquele que separa o joio do trigo. E assim, em mais um dia, em mais uma semana, ele é aquele que está pelejando. Ele é aquele que está purificando o tempo, porque está escrito: não fazei da casa do meu pai casa de comércio, mas sim casa de oração. E ele é aquele que está derrubando a mesa dos cambistas, derrubando a cadeira daqueles que vendem pombos, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é aquele que está purificando o tempo, ele é aquele que está mostrando os que servem e os que dizem que servem não servem. Ele é aquele que tudo contempla, sonda o intento da mente e do coração e tem agido no meio de nós. E mais uma semana ele está agindo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Ele está unindo o povo num só propósito, numa só fé, num só coração, como mente de Cristo, coração com entendimento, onde outra vez adorareis, não somente com lábios, com mover de lábios e coração distante, porque há um remanescente, aqueles que ainda têm o seu nome riscado, aqueles que ainda têm o seu nome escrito na Jerusalém celestial. Aqueles que blasfemaram contra o seu espírito, a estes nem oreis, ainda que oreis eu não vos ouvireis. Aqueles que ele riscou o nome no livro da vida, como ele disse a Moisés: use da minha misericórdia como quero. E assim ele está operando no meio de nós. Temos que estar vigilantes e alertas, porque a vida é passageira, é como um conto ligeiro, uma nuvem, uma neblina que se dissipa, como uma erva arrancada logo murcha. Não temos quando a casa engrandece quando a casa enriquece, a sua glória engrandece, porque quando for, nada levará consigo. Vigiai e orai sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Ele é aquele que derrama o seu espírito sobre toda a carne. Ele é aquele que restitui um coração de pedra para um coração de carne. Ele é aquele que derrama o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Ele é aquele que une o povo num só propósito, numa só fé e num só coração. E assim nós perseveramos em mais um dia.
Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.